E aí, gente, nesse terceiro momento, para encerrar o nosso primeiro módulo, é a nossa primeira aula, a gente vai tratar da gestão social no Brasil, está num lugar entre a política pública e a estratégia de mercado, né? De que forma que a gestão social ela está inserida num contexto de estratégia de mercado? Até que ponto é usada essa gestão de políticas públicas como uma estratégia para angariar mais lucro para o capitalismo, entendeu? Então, é, sabemos que a gestão social ela deveria ser voltada somente para a concretização de respostas a demandas sociais, de respostas a demandas da sociedade civil que formula esses pedidos para que eles se tornem prioridade na agenda pública do governo. E assim o governo poder intervir de forma efetiva, né? E até que ponto isso ocorre, né? A gente vai ver isso com mais cuidado nesse momento. E aí eu trouxe um quadrinho para vocês que eles expressam bem o que é uma gestão social, quais são as principais características, e de outro lado a gestão estratégica. Essa gestão estratégica voltada para um contexto mais capitalista, de mercado, de economia, de lucro, e a gestão social voltada mais para um contexto de formulação de políticas sociais capazes de intervir na sociedade de forma eficaz, de forma a responder as demandas de superação das expressões da questão social, como desemprego, como fome, como miséria e como relações precárias de trabalho, dentre outras coisas e expressões que vão sendo colocadas no nosso dia a dia, à nossa frente, né? E nesse quadro a gente tem que a gestão social, ela traz como primeira característica a participação social, né? Não é possível fazer, formular e elaborar projetos e políticas sociais ou programas voltados para a população sem a participação da população, né? Programas, por exemplo, como de geração de emprego e renda, como Bolsa Família, como diversos outros programas que foram formulados, pensados na população. Então, ninguém melhor do que eles para trazer para a agenda política, para a agenda pública, suas reais necessidades, suas reais prioridades que devem ser atendidas. Então, não é possível fazer gestão social sem a participação. Em contrapartida, na gestão estratégica, que é voltada para a manutenção da ordem capitalista e dos lucros, a gestão estratégica não traz a participação social. Ela é mais voltada num contexto centralizador, num contexto em que não envolve um ator político social politizado com consciência política de seus direitos e do que eles necessitam, né? Então, essa é a primeira diferença entre gestão social e gestão estratégica. Outro aspecto que a gente pode ver e notar a diferença está na questão da tomada de decisão, né? Na gestão social, a tomada de decisão ela é composta pela cidadania deliberativa, que ela vem da participação social. O que é essa cidadania deliberativa? É a cidadania de participar dos mecanismos de participação social, mecanismos como conselhos participativos, como conferências municipais, como plebiscitos, como as próprias eleições municipais, estaduais e federais, né? Então, essa participação deliberativa dentro desses canais de participação, ela traz uma resposta mais efetiva da, das políticas sociais para a população. Como que a gente pode estar participando dentro desses canais, né? Deliberando, né? Deliberando as necessidades, as demandas que são reais dentro da comunidade, né? É para isso que servem as conferências, né? Desculpa, gente. Então, a gente tem diversos canais de participação e o que a gente vê na realidade é que a maioria deles não são usados pelos cidadãos de forma efetiva, né? Por exemplo, as conferências municipais, elas estão aí para que as pessoas participem, para que as pessoas vão até lá, levem suas necessidades para serem atendidas. E a gente vê
hoje uma evasão muito grande. Só quem participa, por exemplo, da Conferência de Assistência Social, em sua grande maioria, não estou dizendo que, não estou generalizando, mas em sua grande maioria, quem participa são os próprios profissionais e outros atores sociais da rede socioassistencial, né? Então, nesses canais de deliberação, onde a sociedade civil organizada ela traria para a agenda pública suas demandas, é de extrema importância na hora da elaboração de políticas públicas, né? E a questão da decisão coletiva. Essa decisão coletiva, ela entra na questão de que existe uma parceria entre sociedade civil e Estado, né? Essa parceria está na questão de que a sociedade civil levando suas reais e potenciais demandas e o Estado atendendo e formulando prioridades, há um diálogo, né? A sociedade civil, por exemplo, se vê sendo respondida, se vê sendo atendida. Então, essa decisão se torna coletiva. Essa tomada de decisão da formulação de políticas públicas se torna coletiva, do momento em que essa sociedade civil leva a sua necessidade e o Estado atende aquela necessidade e torna ela prioridade na agenda pública, é uma decisão coletiva, né? Então, a gestão social ela traz isso como característica e se torna mais participativa. Por outro lado, na gestão estratégica, a gente tem uma decisão centralizada, né? Uma tomada de decisão centralizada no aparelho estatal e voltada para o mercado, né? Como a gente tem essa decisão centralizada, o interesse é voltado para a ampliação da economia, ampliação dos lucros e produção e reprodução dessa economia, né? Então, a participação, consequentemente, não é necessária, não é importante, porque não vão ser tratados assuntos sociais. O social é deixado de lado para que se possa voltar os olhares do aparelho estatal para o mercado, para a economia de mercado, né? Então, a gestão estratégica a gente vê que é uma coisa mais centralizada, sem a participação social, que a gente viu até agora. Então, já tem dois pontos super diferentes entre gestão social e gestão estratégica, né? E aí a gente vê de que forma essa política social ela passa a ser uma mera estratégia do Estado, né? Estratégia do Estado. Vamos citar um exemplo lá da década de 50 no governo de Getúlio Vargas, né? Getúlio Vargas era tido como o pai dos pobres, porque ele era populista, né? Ele era muito popular, então as pessoas gostavam dele, as pessoas viam nele um pai. Mas houveram problemas e esses problemas estavam envolvidos em questões de condições precárias de trabalho, condições precárias de moradia. E foi aí que começaram a surgir os movimentos sociais. E esses movimentos sociais eram tidos como uma ameaça para o aparelho estatal, né? Então, de que forma eu posso é, é, calar essa população? De que forma eu posso dar uma aquietada nessa sociedade que está se revoltando contra o governo? Né? Então, o governo começa a atender às necessidades da população de forma estratégica. Aí a gente tem a questão da e aí o Estado ele começa a se perguntar de que forma eu posso atender aos interesses da população sem mexer no meu potencial mercado, né? Aí a gente tem lá naquela década de 50, no contexto de Getúlio Vargas, na década, no contexto getulista, a questão das políticas voltadas para melhorias de trabalho, né? Mas aquelas melhorias de trabalho, políticas voltadas para isso foram de forma considerada participativa para atender os direitos do cidadão? Não, foi uma mera estratégia do Estado para que a população não se revoltasse contra ele e ele continuasse a reproduzir e produzir a sua força econômica, né? E aí a gente vê essa diferença. O terceiro ponto que a gente pode conseguir notar é a questão da ação racional, né? Na gestão social, a racionalidade ela é comunicativa, o agir ele é intersubjetivo,
Por que um agir intersubjetivo e uma racionalidade comunicativa? Porque é tudo dialogado. A política nessa questão, ela não é meramente politicagem de eleição, de votar em político A ou político B. A política aqui ela é trazida como uma definição de diálogo entre sociedade civil e Estado. É esse diálogo que traz para o bojo a questão das decisões coletivas, a questão da cidadania deliberativa. Então, essa subjetividade está em a sociedade deliberar suas demandas, suas necessidades. Né? E essas necessidades elas mudam de contexto para contexto, elas mudam de época para época, e assim vai se fazendo, se gerindo de forma sociocultural, contextualizada com determinada época, né? Porque, como a gente viu, cada formulação de política pública ela é voltada para o contexto em que ela está inserido. Eu não posso retornar um projeto político, de programa político e de política social que eu construí lá na década de 90 e aplicar no contexto social de hoje. É inviável, ele não vai se tornar efetivo, né? Porque a realidade ela é dinâmica, ela vai mudando, né? E a gestão estratégica, em contrapartida à ação, ela traz uma racionalidade instrumental, ela traz um agir estratégico, ou seja, ela segue uma programação estratégica de que eu estou formulando aquela política para conseguir algo positivo para mim. E esse algo positivo para mim é a questão da hegemonia de mercado, da hegemonia econômica. E aí, nesse contexto, a gente entende que a política social, na gestão estratégica, é uma política voltada para uma modalidade interventiva do Estado, utilizada estrategicamente como uma forma de diminuir os conflitos e contradições pelo processo de acumulação do capital. Né? Esse processo de acumulação do capital ele traz diversas tensões, diversos conflitos entre capital e trabalho, entre a força do trabalhador entre o trabalhador e o empregador, né? E esses conflitos e contradições começam a afetar a economia. Então, o Estado começa a agir estrategicamente para que essas contradições e esses conflitos eles sejam diminuídos através dessas políticas sociais, né? Na medida em que procura atender determinadas necessidades sociais da população diante de questões geradas pelo conjunto de desigualdades sociais, econômicas e políticas. Ou seja, o estrago deixado pelo capitalismo é grande, a gente sabe disso, a gente já viu isso diversas vezes durante o curso, né? O estrago deixado pelo capitalismo é grande porque ele traz no seu bojo diversas expressões da questão social. Ele traz desemprego, ele traz desigualdades sociais e o aumento da pobreza. Então, essas expressões da questão sociais vão gerando revolta, vão gerando conflitos. E esses conflitos fazem com que a população se una de forma coletiva para se voltar para lutar em prol dos seus direitos. Né? E a forma que o Estado encontra para cessar esses conflitos é agindo estrategicamente, tratando de políticas sociais de forma meramente estratégica. Nesse sentido, a gente entende que o que Trota traz para a gente, que ele afirma que a característica dominante das políticas públicas é a capacidade do Estado intervir na sociedade no sentido de equilibrar conflitos entre o plano individual e o plano coletivo. Então, o Estado ele tem essa capacidade de intervenção nesse conflito, de forma que ele vai trazer políticas públicas e sociais que calem a sociedade que está conflitando, entendeu? Então, às vezes a gente entende, é tido como um direito, mas de que forma esse direito é ofertado? Ele é ofertado de forma livre e consciente de que aquilo é um direito do cidadão? Não. Diversas vezes ele é ofertado por pressão de lutas sociais, e essa pressão acaba causando essas estratégias políticas, né? Então, nessa perspectiva, sua contrariedade, em muitos casos, é vista como um mecanismo de manutenção da força de trabalho. Se o trabalhador se volta contra o Estado, quem vai produzir o capital? Quem vai produzir para os capitalistas que
financiam o aparelho estatal, né? Então, essa manutenção da força de trabalho é, é, é realizada através de mecanismos estratégicos, como a gente acabou de presenciar naquele quadrinho anterior, né? E aí, em alguns momentos, em outros, como conquista dos trabalhadores ou como doação das elites dominantes. Como eu acabei de falar, às vezes, diversas vezes, de que forma esse direito está sendo ofertado? É uma conquista do trabalhador? É uma conquista do cidadão? Ou é meramente uma doação das elites dominantes para calar a nossa boca e que a gente pare de conflitar? Né? Então, fica essa cutucada para vocês. Né? E ainda como instrumento de garantia do aumento da riqueza ou dos direitos dos cidadãos. Então, diversas vezes, quando essas lutas sociais acontecem, elas trazem como conquistas a efetivação dos direitos. Mas, por outro lado, eles não aconteceriam se não fossem pressionados. Né? Então, a gente tem essa dualidade. Desse modo, a política social ela é entendida como uma mediação entre economia e política, né? Como resultado de contradições estruturais engendradas pelas lutas de classes e delimitadas pelo processo de valorização do capital. Como a gente acabou de ver, o capital ele existe e ele não vai ser destruído. Então, de que forma a gente pode atuar mediando esse conflito? Né? Por isso que é tão importante a presença do assistente social dentro dessa gestão de políticas públicas, né? Porque a gente já tem essa gestão estratégica em que, se deixar o Estado agir estrategicamente para atender a manutenção das classes dominantes, então o assistente social ele vai trabalhar na questão de favorecimento das classes subalternas, né? De estar ali lutando em prol das classes subalternas e na garantia e no acesso dos seus direitos, tá bom? E aí, esses processos de valorização do capital muitas vezes permite aos cidadãos acessar recursos, bens e serviços sociais necessários sobre múltiplos aspectos e dimensões da vida social, econômica, cultural, político, ambiental, entre outros, que fazem parte das políticas setoriais voltadas para os cidadãos, né? Então, essas lutas de classes, elas são determinantes na elaboração e efetivação das políticas sociais. Então, por isso que os atores sociais são de extrema importância na questão da participação social, como a gente já viu. Então, dentro desse contexto, a gente entende que a gestão social ela é desafiadora, ela é um grande desafio que envolve a articulação de garantias de direitos de um lado, por meio de ações das políticas públicas efetivas, né? E também a ampliação da noção de desenvolvimento social, o papel do Estado e a busca de uma forma organizacional ou de um paradigma de gestão que respeite a nova condição dada à área social, né? Qual é a nova condição dada? A condição de que os direitos eles são reconhecidos institucionalmente como direitos dos cidadãos através da Constituição Federal de 88. Né? Então, a área social ela ganhou um grande espaço. Então, que esse espaço seja respeitado através da articulação e garantia de direitos. Né? E aí, a gente vê que, de outro lado, para a sua tendência de se tornar central e ainda mais as suas características específicas. Então, a tendência do social é se tornar cada vez mais central, cada vez mais pertinente à agenda política. Né? Então, a gente não pode ter retrocesso. Para tanto, é necessário que a gente tenha gestores comprometidos, assumindo a perspectiva da universalização e aprofundamento de direitos. Então, assistentes sociais que não conhecem os direitos dos cidadãos não conseguem atuar na gestão de políticas públicas, porque os direitos sociais é o fator primordial para a elaboração dessas políticas, né? E aí estarão rompendo com a gestão pública voltada para o atendimento de demandas do mercado, né, que é a gestão estratégica, e olhando os sujeitos em sua condição coletiva, integrante de uma totalidade social. Portanto, assumir essa posição pressupõe o compromisso com as classes subalternas. E é aqui que a gente vê que esse compromisso ele está voltado na questão da emancipação política do cidadão, emancipação política que o assistente social ele vai trabalhar de forma política, de forma descentralizada, de forma com que
oriente esse cidadão a buscar os seus direitos e a conhecer os seus direitos, né? Conhecendo os seus direitos, ele se torna um cidadão politizado e ele começa a participar socialmente da gestão social. E ela deixa de ser meramente estratégica, voltada para o mercado e para a economia. Mas para isso, a presença do assistente social é essencial.